Olá pessoal, na terceira parte dessa série de vídeos sobre como é a vida após o ateísmo, eu estava começando a falar sobre o militarismo ateu, que é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Portanto, acompanhe, e antes que alguém se assuste, eu vou logo avisando que nós não precisamos pegar em armas e nem agir com violência, ao contrário de muitas pessoas que preceituam um Deus, entre aspas, de paz e amor. O militarismo ateu depende única e exclusivamente de um comportamento e de um diálogo lógico e racional para se fazer presente e se preponderar diante de qualquer falácia e mentira religiosa que inventem por aí. Portanto, acompanhe esse vídeo até o final. Passado esse susto de descobrir que Deus não existe, de vislumbrar que as pessoas não são de confiança, como se elas já não mostrassem isso o tempo inteiro, de tentar buscar algum outro porto seguro, que as pessoas tentam buscar em outras pessoas ou em alguma coisa, e depois que quebram a cara e se dão conta que só podem confiar nelas mesmas. Passado todos esses vieses de quem descobre o ateísmo, vem a questão, vem um determinado momento de que a pessoa precisa partir para o militarismo ateu. Eu estou pulando a etapa das pessoas que descobrem o ateu e que se tornam reclusas e completamente absortas a qualquer tipo de debate religioso. Foi o meu caso durante um bom tempo. Tudo que falava sobre religião, qualquer coisa que se falava sobre Deus perto de mim, eu dava as costas e não comentava mais nada. Deixava para lá. Até que chegou um momento em que a gente não pode simplesmente dar as costas para esse tipo de conversa, nesse tipo de debate, nem tampouco se fazer ausente. Porque, de alguma maneira, essas pessoas religiosas tentam incutir seus ditames à força ou por meio de outros subterfúgios legais, como a política, por exemplo, ou como decisões religiosas, em que nós vemos reiteradamente juristas sentenciando com base em suas fés religiosas e colocando ditames e dispositivos legais como uma fachada para justificar suas imoralidades religiosas em sentenças, em decisões de tribunais. Então, quando a gente percebe que a sociedade precisa desse debate, precisa desse questionamento, então a gente passa para o militarismo ateu. A gente sai do silêncio, que não é um silêncio covarde, mas é um silêncio como uma forma de nos abstermos, de nos distressarmos mais ainda com esse debate, com essas coisas tão infundadas e tão sem futuro, e tão sem sentido, que é essas crenças religiosas. Mas nós precisamos, de uma certa maneira, nos ater ao fato de que, se nós não combatermos com argumentos lógicos, com falas, com, no mínimo, o aviso e a consciência, e o aviso para a consciência alheia de que seus ditames religiosos não podem interferir nas nossas vidas particulares, nós acabamos tendo nossas vidas prejudicadas. Neste exato momento, no ano de 2022, estamos envergonhosamente e imoralmente ainda sendo presididos por um canalha que estabeleceu um governo com base em milícias, eivado de corrupção desde o primeiro momento em que assumiu o governo, cujo maior lema foi Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, uma merda assim. E vem falando reiteradamente de que família e Deus vêm em primeiro lugar, sendo que na pandemia só protegeu aos seus e durante todo o seu governo não se preocupou em fazer nenhum tipo de política pública. Esse que eu estou falando, sem querer adentrar em questões políticas, é o exemplo mais clássico de que as religiões não podem ser levadas a espaços políticos e nem a espaços públicos como forma de debate para estabelecer diretrizes e resoluções, leis ou qualquer outra coisa que influencie na vida das pessoas. E nós temos que desconfiar de qualquer pessoa que use argumentos políticos para se promover em qualquer âmbito de nossas vidas, seja numa hierarquia empresarial, seja em uma escala de subida de cargos políticos e até para síndico de condomínio. Qualquer pessoa que se avore a ser como uma pessoa, entre aspas, religiosa ou de Deus,
nós temos que pôr o pé atrás e sempre questionar essas pessoas, que se elas vão agir de forma lógica, racional, pautada na justiça igualitária para o bem comum de todos, que ela deixe os seus ditames religiosos de fora. Em outras palavras, quando a gente fala que crer em uma religião não é necessariamente uma forma de agir conforme o livre-arbítrio, porque não existe livre-arbítrio, uma pessoa é influenciada pela mídia ou pelo contexto sociocultural ao qual está inserido, e ninguém nasce crendo em alguma coisa. A gente sempre é instigado, é influenciado, é doutrinado a crer em algo, principalmente na nossa infância, quando tudo para nós é novidade e nós não temos o senso crítico de discernir o que é viável para a nossa vida e o que não é, com raríssimas exceções de pessoas que já nascem com uma personalidade e um senso crítico mais aguçado. São aquelas crianças que questionam muito, perguntam por quê, para quê, qual é o sentido disso. São poucas as crianças que têm essa concepção. E mesmo essas crianças que têm essa concepção são coagidas a crer naquilo que os adultos ou as pessoas a qual elas estão responsáveis por elas creem e dizem que ela deve fazer. E obviamente por uma questão de senso de pertencimento e questão de não desobediência, aqueles que a cuidam, elas se veem coagidas a crer naquilo, sem se darem conta de que não são obrigadas e que aquilo não tem futuro ou não é uma coisa que de fato tem um viés benéfico concreto para suas vidas. Portanto, quando se fala em intolerância religiosa, muita desse viés, que na realidade é utilizado tão exclusivamente para mencionar aquelas pessoas que usam de sua fé para coagir, discriminar, agredir, vilipendiar outras pessoas que pensam diferente delas, essa vertente religiosa, essa vertente que não é uma vertente religiosa, é um viés político, sociopolítico, que muitas pessoas utilizam quando uma pessoa ateia se manifesta contra qualquer discurso ou viés religioso que tente, novamente, incutir em outras pessoas ditames e regras com base em religião. Não se trata de uma intolerância religiosa o fato de uma pessoa ateia expor a sua opinião, como eu estou fazendo aqui. Expor sua visão concreta e comprovável de mundo, como eu estou fazendo aqui. Que Deus não existe. Não adianta você falar: eu sobrevivi a um acidente de trânsito, que quase morri, mas Deus me salvou. Uma tonelada de pessoas morrem de acidente de trânsito todos os anos. E daí? Eu tenho um sobrinho, uma tia, não sei o que, blá, 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 que sobreviveu a um câncer. Milhares de pessoas morrem de câncer todos os anos. E a vida dessas pessoas que morreram é menos importante do seu tio, da sua tia, do seu primo, sei lá, de quem diabo for, que sobreviveu ao câncer? E vem cá, boa parte das pessoas que sobrevivem de câncer é porque tiveram acesso a tratamentos de saúde criados pelas ciências médicas, que não é crença, é estudo com base no corpo humano, que graças à sapiência do homem conseguiu criar algo que salvasse vidas. Não é com base em fé que uma pessoa se cura de alguma doença. Também não é com base em fé que as pessoas se livram de um vírus, por isso que tem que ser vacinadas. Graças a Deus que uma vacina para o coronavírus surgiu, algumas pessoas falaram. Se Deus existisse, um vírus de tamanha letalidade dessa não teria surgido para ceifar a vida de milhares de pessoas, inclusive inocentes, inclusive crianças, inclusive que faz bem ao próximo, nunca fizeram mal para ninguém. Isso é uma aprovação de vida. Para de justificar a existência em Deus com base em evidências da vida que não tem nada a ver com isso. A única forma de provar que o seu Deus existe é fazendo com que Ele apareça. Se não puder fazer isso, cala a boca, seu Deus não vale nada, sua crença não vale nada. Então, quando as pessoas não se derem conta disso, e quando a gente fala dessa forma incisiva e meio agressiva na cara das pessoas, elas se fingem de ofendidas, de agredidas. Você está desrespeitando a minha fé. Não faça isso comigo, me respeite. Eu tenho o direito a crer em quem eu quiser. Tudo bem, você realmente tem o direito em crer em quem você quiser. Mas guarde seus ditames da tua fé para você. Não venha dizer como outras pessoas têm ou não que se comportar a partir disso. E é justamente quando a gente age de forma militarmente falando com o ateísmo
que nós temos que agir com base em duas vertentes, ou em dois caminhos, como querer chamar. O primeiro deles é que os ateus tentam estabelecer pontes de diálogos, que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo. Obviamente com quem tem educação e civilidade para dialogar. Se for uma pessoa muito intransigente, se for uma pessoa muito grosseira, não tem como fazer isso. Mas quando você encontra alguém predisponente e educada para ouvir o que você tem a falar e pensar de forma racional, a gente tenta estabelecer pontos de diálogo, não com o propósito de fazer com que a pessoa deixe de crer em Deus, mas sim de entender que as fé religiosa que ela tanto preceitua não se sustenta no mundo prático, por falta de comprovação, por falta de um viés claro de que o que você imagina só existe no plano do seu subconsciente, da sua imaginação. Se a pessoa vai querer ou despertar para o ateísmo, isso é uma questão de âmbito pessoal em que todos nós, inclusive ateus, temos que respeitar. O segundo caminho eu vou falar mais no próximo vídeo.